cultuando ao Senhor, mesmo, diante de tantas dificuldades pelas quais nós estamos passando aqui na nossa cidade, mas Deus tem renovado as nossas forças e tem nos dado o ânimo também de estar aqui na sua casa e também à disposição de estar ajudando aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Nesse período de que nós estamos vivendo, desde lá do dia 15 de fevereiro, nós vimos toda essa movimentação das pessoas ajudando e servindo, se dando em relação ao seu próximo, auxiliando o seu próximo. E eu creio que muitas pessoas que não estavam acostumadas a servir, muitas pessoas que não estavam acostumadas a fazer algum tipo de trabalho voluntário, puderam experimentar o quão bom, o quão é satisfatório nós servirmos ao nosso próximo. Como é gostoso, como é edificante para nós a gente servir ao nosso próximo, nós nos doarmos para o nosso próximo. Então, a gente pôde ver que muitos puderam testemunhar, experimentar, que melhor do que ser servido é servir. Todos nós gostamos de sermos servidos, quem não gosta de ser servido? Mas a satisfação que a gente sente em poder servir e ajudar o nosso próximo é muito grande. E nós, principalmente como igreja, nós podemos também ter essa oportunidade de servirmos com uma intensidade ainda maior. Por quê? Porque a nossa essência e a nossa vocação é servir. Nós servimos ao nosso próximo, porque isso faz parte da conduta cristã, da essência cristã. Independente das circunstâncias, independente daquilo que acontece, não só nos momentos de tragédia, não só nos momentos de catástrofes, mas nós temos essa vocação, estamos sempre prontos a servir. Por quê? Porque nós herdamos isso de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Jesus Cristo foi o maior exemplo de serviço, foi o maior exemplo de servo. E ele demonstrou isso durante a sua passagem aqui na terra, e até mesmo através dos escritos daqueles que vieram após ele, testemunhando de como ele foi um servo dedicado, como ele foi um servo exemplar. Então, nós que somos cristãos, nós podemos nos espelhar em alguém que foi um exemplo de serviço. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 4. Nós estaremos lendo do verso 4 ao verso 8. Filipenses, capítulo 2, do verso 4 ao verso 8. Mesmo assentados, eu peço aos irmãos que estejam me acompanhando. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, nosso Deus, nós estamos aqui diante de Ti, suplicando a Tua bênção para as nossas vidas, clamando que o Senhor possa falar aos nossos corações,
Que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer um impacto tão grande no nosso viver, que tenhamos a coragem de sair daqui dispostos a mudar naquilo que for necessário, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele começa esse relato, que os irmãos sabem, né? A partir do verso 5, é um hino de louvor ao nosso Deus que ele aqui está proferindo. E no verso 4, ele começa essa explanação de uma forma muito interessante. Ele diz assim aos filipenses: olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele está aqui orientando os filipenses para que eles sejam realmente altruístas. Quer dizer, que eles pensem a cada dia mais no próximo. Que eles procurem colocar o interesse do seu próximo junto ao seu interesse. Ou até mesmo, dependendo da situação, como prioridade diante do seu próprio interesse. Nós sabemos que não é errado nós buscarmos os nossos interesses, né? Nós temos os nossos objetivos, os nossos propósitos, mas é imprescindível para o cristão também se preocupar com o interesse do seu próximo, se preocupar com a demanda do seu próximo, colocar o interesse do seu próximo também como uma de suas prioridades. Então ele começa falando sobre essa questão do serviço, nesse versículo 4, falando sobre o altruísmo que é operado por intermédio do amor. Nós somos altruístas porque o amor de Deus, ele opera essa característica e essa virtude em nossas vidas. E logo depois, ele continua explicitando o motivo e as razões pelas quais nós devemos nos doar, pelas quais nós devemos servir. E ele cita aqui o nosso maior exemplo, como eu falei no início, a nossa inspiração. Ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O perfeito serviço é encontrado em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi o exemplo, né? Foi o parâmetro do perfeito serviço que tomou a forma de servo e se fez igual a nós. Não existe exemplo maior de serviço do que a própria encarnação de Cristo Jesus. Nós podemos dizer que foi o seu principal ato de serviço, porque, como eu falei, durante o seu ministério, ele serviu. O seu ministério foi marcado pelo serviço. Então, ele se encarnou, porque ele conhecia a missão que ele tinha de reconciliar o homem com Deus. Por isso, ele abriu mão de ser servido. Ele queria servir. E quando eu olho assim tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito do serviço de Cristo, tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de como Jesus foi um servo exemplar, e quando eu olho, irmãos, as pessoas muitas vezes nos nossos dias que se dizem discípulas de Cristo e almejam poder, dinheiro, fama, status. Aí eu percebo o quanto essas pessoas que muitas vezes falam em nome de Cristo estão longe do propósito de Cristo. Cristo não veio de maneira alguma atrás disso, buscando isso. Muito pelo contrário, as pessoas imaginavam que viria um rei, um todo-poderoso aqui na terra, que iria libertar o povo de Israel do jugo que eles tinham, mas não. Ele veio em forma de homem, ele veio em forma de servo, para nos ensinar
que nós também devemos ser servos, para nos ensinar que cristianismo é serviço. Cristianismo não tem nada a ver com status, poder, dinheiro e fama. Cristianismo tem a ver com serviço. No Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 11, Jesus também ele toma uma atitude, irmãos, que impacta os seus discípulos. Ele toma uma atitude ali que era de um escravo não judeu ao lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficaram impactados com aquela atitude de Jesus. E Jesus ali demonstra o quanto ele estava disposto a servir, o quanto ele queria ensinar-nos a respeito do serviço ao próximo e do serviço a Deus. Então, essa atitude também de ele servir aqueles discípulos foi algo impactante, foi algo que demonstra para nós qual foi o propósito do Senhor, que ele nos deixou de ensinamento. Em Mateus 20, 28, ele diz: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse também tem que ser o nosso propósito. Nós estamos aqui não para sermos servidos, mas para servir. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu estou aqui na igreja, eu venho à igreja, não para ser servido, não para agir como um cliente que exige que tudo ocorra ou que tudo aconteça de acordo com a minha vontade. Eu venho à igreja não como uma pessoa que age como se estivesse pagando uma mensalidade, que quer que as pessoas o sirvam a todo instante, que a sua vontade prevaleça. Não, eu sou servo de Cristo, eu atuo numa comunidade cristã, eu faço parte de uma comunidade cristã para, acima de tudo, servir o meu próximo, servir aqueles que estão necessitados. E Jesus nos deixou esse exemplo. Então, continuando aqui, com relação às lições que Jesus nos deixa e com relação àquilo que nós podemos aprender a respeito do serviço, nós podemos entender que serviço é a nossa vocação e temos que nos colocar à disposição. O serviço, ele não pode acontecer na nossa vida de uma maneira aleatória, como eu falei lá no início. O serviço, ele é a nossa vocação. Nós somos chamados a servir. Nós temos dois chamados. Nós somos chamados para nos reconciliarmos com o Senhor e nós somos chamados também para servir, independentemente do cargo que nós venhamos a ocupar. Independentemente se somos ministros, pastores, missionários ou não, nós somos chamados a servir. D.L. Moody disse uma certa vez, é um grande pregador, os irmãos conhecem, ele diz assim: eu não tenho muitas qualidades, mas todas as que eu tenho estão à disposição de Cristo. Então, você pode não ter muitos talentos, ou talvez você ache que não tenha talento nenhum. Mas aquele pouco que você tem, ou a sua qualidade, ou aquele pouco talento, você tem que colocar à disposição de Cristo. Né? É claro que nós acreditamos que a pessoa tem sempre um talento, uma vocação, mas às vezes a pessoa pode achar que não tem nenhum. Mas se a pessoa pensa assim, se coloque à disposição do Senhor assim mesmo. Se dê ao Senhor a obra de Deus, ao serviço. Ele, o nosso Deus, já nos concedeu vários dons e todo serviço é aceito. Então, nós somos chamados a servir, porque o Senhor também nos concedeu muitos dons. E nós também somos capacitados a servir ao Senhor. O serviço precisa ser a nossa vocação. E nós, como nós vimos, como eu falei no início, né, toda essa movimentação que as pessoas realizaram
e que diante de tudo aquilo, né, que elas estavam vivenciando, tudo isso foi edificante, tudo isso nós podemos agradecer a Deus, mas no nosso caso como cristãos, o serviço, o se dispor a ajudar, o se dispor a auxiliar, tem que ser uma atitude constante, diária, todos os dias da nossa vida. O serviço precisa fazer parte do nosso viver. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós temos que perseverar no nosso serviço. Nós nos colocamos à disposição do Senhor para servir, nós somos chamados a servir. Nós aceitamos os desafios, as missões que o Senhor coloca diante de nós. Mas nós precisamos também ter a perseverança. 1 Coríntios 15, 58, eu sei que muitos irmãos sabem de cor. Nós devemos ser o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no serviço do Senhor, o nosso trabalho não é vão. Então, muitas vezes as pessoas vivenciam diversas situações que as fazem desanimar, que as fazem desistir, que fazem com que elas não continuem, porque elas podem estar fazendo alguma coisa e aos olhos humanos, ela pode não estar enxergando ali o resultado. Mas ela tem que entender que o serviço que ela faz para o Senhor não é vão. Ela pode não estar vendo o resultado ali na hora, mas os frutos serão colhidos lá na frente. Quantas vezes isso não já aconteceu nas nossas vidas, de nós evangelizarmos uma pessoa, falarmos de Cristo para a pessoa ali no nosso trabalho, porque ela convive diariamente conosco e conviveu por muitos anos e a gente não vê aquela pessoa ali tomando uma decisão. E aí depois a gente sai daquele trabalho, ou a pessoa sai, a gente perde o convívio e mais à frente, algum tempo depois, a gente se encontra com aquela pessoa e aquela pessoa está servindo ao Senhor, alegre, com um sorriso no rosto, fruto da semente que nós plantamos lá na frente, lá atrás. Então nós não podemos desanimar, seja qual serviço que nós estamos prestando ao Senhor, principalmente na questão do evangelismo. Nós devemos perseverar, nós devemos ser constantes, firmes e não desanimarmos e não olharmos para trás. Nós devemos ser constantes nas dificuldades. O nosso serviço, ele não pode ser condicional. Eu vou servir ao Senhor se está tudo bem na minha vida. Eu vou servir ao Senhor se está tudo correndo tranquilamente. Não, a nossa disposição em servir tem que ser constante. Não pode ser condicional. Eu vou servir ao Senhor se todo mundo sorrir para mim. Eu vou servir ao Senhor se ninguém me aborrecer. Eu vou servir ao Senhor se os líderes da igreja me derem atenção. Eu vou servir ao Senhor se a minha vontade for feita como eu falei no início. Não. Nós temos que estar com o coração voltados para servir ao Senhor, independente daquilo que vem acontecer, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas ficam tão animadas, né, em servir ao Senhor, elas chegam até mesmo a exagerar no serviço do Senhor, e às vezes até nos impressiona, mas diante de qualquer dificuldadezinha, diante de qualquer probleminha, às vezes ela vai do 8 ao 80, aí larga tudo, abandona tudo, não quer saber mais de nada, e desiste de servir ao Senhor e não persevera. Mas nós devemos ser perseverantes, porque essa é a nossa vocação, como eu falei no início. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a servir. E a falta de perseverança, irmãos, muitas vezes, sobrecarrega o corpo de Cristo. Às vezes nós deixamos de fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados,
e muitas vezes deixamos de servir, de realizar aquilo que devemos realizar, e isso acaba sobrecarregando as pessoas que se colocaram ali à disposição do Senhor, que estão dispostas a servir. Então, esse é um dos motivos também pelos quais nós não podemos deixar de servir, nós devemos perseverar. Porque a igreja precisa avançar, a igreja precisa prosseguir. E se nós abrirmos mão daquilo que nós fomos chamados para realizar e para fazer, outros irmãos vão ser sobrecarregados. Que não se cumpra em nossas vidas aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Que nós possamos nos colocar à disposição para que as pessoas possam perceber que a seara é grande, o trabalho é imenso, e para a glória de Deus, muitos são os ceifeiros. Que a nossa comunidade de fé, que a nossa igreja viva essa realidade de que tenhamos muitas pessoas dispostas a servir ao Senhor. Muitas pessoas dispostas a se colocar à disposição do nosso Deus. E um terceiro e último ponto é que nós devemos estar também cientes e que nós possamos refletir sobre a motivação correta do serviço. Os irmãos percebam que muitas vezes as pessoas podem servir com a motivação errada. É por isso que as pessoas acabam se decepcionando e deixando o serviço do Senhor. É por isso que a gente acaba vendo as pessoas agindo de uma maneira que nós não esperávamos. Então nós temos que estar atentos com relação à nossa motivação. Qual é a nossa motivação em servir ao Senhor? O que nos leva a servir ao Senhor? Qual é a nossa motivação em ajudar uma pessoa? Qual é a nossa motivação em servir na igreja? E as pessoas podem ter várias motivações. As pessoas podem servir com um desejo de reconhecimento. As pessoas podem servir com um desejo de serem enaltecidas. As pessoas às vezes podem servir com um desejo de que aquilo que ela esteja fazendo, aquilo que ela está fazendo, a outra pessoa pode fazer por ela também. Então às vezes as pessoas criam essas expectativas ou essas motivações equivocadas e servem de maneira errada. Então a gente precisa refletir lá no íntimo do nosso ser que a nossa motivação principal em servir ao nosso próximo e servir a Deus tem que ser o amor. Que no nosso coração não tenha nenhuma motivação equivocada. Que no nosso coração não tenha nenhuma motivação que não glorifique o nome do nosso Deus. Que ao servirmos, nós possamos afastar de nós todo o desejo de envaidecimento, de reconhecimento, de receber uma gratificação, de serem enaltecidos, de sermos enaltecidos, não. O desejo do nosso coração, o íntimo do nosso coração, tem que estar cheio de gratidão a Deus. E essa gratidão tem que gerar a vontade de servir. O amor que nós temos por Deus e que nós sentimos pelo próximo precisa ser a principal ou a única, na realidade, a única motivação que nós temos que ter para servir ao Senhor. Então o amor tem que ser a mola propulsora que vai fazer com que nós venhamos a servir ao Senhor com alegria, com espontaneidade, com satisfação, porque quando nós servimos com a motivação errada, o serviço vem até nós servimos como se carregássemos um peso nas nossas costas.
Nós servimos como se nós fizéssemos por obrigação. E é algo que muitas vezes as pessoas constatam dentro da comunidade cristã. As pessoas servem como se estivessem fazendo por obrigação, por uma ordem, ou para aparecer bem diante da igreja. Não. Nós devemos ter essa alegria, por isso que não pode haver murmuração no serviço do Senhor. É por isso que de maneira nenhuma nós podemos murmurar quando nós estivermos servindo ao Senhor, porque nós estamos fazendo com alegria, com satisfação, com entusiasmo, com espontaneidade. Isso precisa botar no nosso coração, isso tem que estar geminando em nosso coração. Quando servimos com amor, o dever se torna um prazer, o sacrifício se torna um privilégio e as dificuldades se tornam oportunidades. Eu vou ler mais uma vez essa anotação que eu fiz, não é a frase minha não, tá, irmãos? Quando servimos com amor, o dever se torna um prazer, o sacrifício se transforma em privilégio e as dificuldades em oportunidades. E quando nós olhamos aqui os vários exemplos que nós temos na Bíblia com relação ao serviço, além do exemplo principal que é Jesus, nós também nos sentimos inspirados em sermos servos obedientes. Eu vou pedir aos irmãos que abram lá suas Bíblias, no mesmo livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 25. Esse servo do Senhor, cujo nome significa amável, foi um exemplo de serviço a Deus. Filipenses, eu falei 4, foi 2, desculpa. Filipenses 2, do verso 25 ao verso 30. Olha que Paulo fala a respeito de Epafrodito. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes o que aconteceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito foi um exemplo tão significativo de serviço que o apóstolo Paulo declara aqui que ele estava a ponto de dar a sua própria vida em prol do serviço do Senhor. Então são exemplos assim que precisam nos inspirar. O bom serviço precisa ser prestado em uma atmosfera espontânea. Ele deve ser visto como algo que está sendo feito por alguém que ama o que faz. Será que estamos cumprindo essa vocação de servir ao nosso próximo de modo humilde e espontâneo? Então, que nessa noite nós possamos estar refletindo sobre essa nossa vocação, sobre esse nosso chamado de servir. Às vezes, o serviço ele traz tanta satisfação, irmãos, que nós esquecemos até das nossas tristezas. O serviço ele traz tanto prazer e tanta alegria que a gente esquece que existe uma montanha de problemas que precisam ser resolvidas. Então o serviço, além de ajudar o próximo, ele é um bálsamo para os nossos corações. Ele é um fortalecimento para as nossas vidas. Então que nós nos coloquemos sempre à disposição de Deus.
que nós nos coloquemos sempre prontos para servir, atendendo o chamado do Senhor, cumprindo a nossa vocação. E não importa aonde estamos servindo, o importante é fazer com alegria. Não importa se estamos carregando uma mesa, não importa se estamos limpando um móvel, não importa o que nós estivermos fazendo. O seu serviço tem o mesmo valor do que qualquer outro serviço para Deus. E que nós possamos realmente estarmos dispostos a cumprir esse chamado. E que o Senhor realmente possa ser glorificado. Que nós sejamos luz nesse mundo tão egoísta, tão egocêntrico, que só pensa em si. As pessoas hoje só pensam em si, mas que nós possamos andar na contramão disso tudo. E pensarmos no nosso próximo, e servirmos o nosso próximo. Que nós possamos ter a alegria de servir ao Senhor na igreja, independente do cargo que nós estamos ocupando, ou se nós não estamos ocupando cargo nenhum. O importante é servir com alegria, com espontaneidade, com amor no coração, e que o nome de Deus seja eternamente glorificado nas nossas vidas. Irmão Douglas.